Boa noite a todos vocês. Estamos juntos mais uma vez para estudar a palavra de Deus. Bem-vindos. Stephanie, que agora está se recuperando, estava, como diz um bom mineiro, estava perrengue, mas já está melhorando. E soube eu que a mãe veio lá do Mato Grosso para A poder mãe acompanhar a veio, vou, recuperação. vou lhe apresentar. Deixa eu abrir a câmera aqui. Que legal. Então E a mãe. adivinha o que a gente vai jantar aqui? Espera aí. Mas você ia apresentar a sua mãe. Cadê a mãe? Porque a irmã já estou vendo. E a mãe? Exatamente. Porque a filha tá duas da mãe. Eu não tô vendo. Cadê a tua mãe? Essa é a sua irmã? Qual é o nome dessa irmã aí? Ellen Atoyebi. Ai, que beleza. E cadê a sua mãe? Que horas vai apresentar? Oh, Deus, obrigada. Fala assim não que o ego vai lá em Eu cima. espero que isso sirva de motivação para ela. Que bom. Que bom que você Ô, está Mineiro, aí. A nós vamos Stephanie. jantar mocotó daqui a pouco. Olha que beleza. Isso é muito bom. Então a Stephanie está se recuperando agora. Que bom que você está bem. Então, nesse momento, eu convido vocês, nós vamos fazer uma prece para começarmos a esse fascinante estudo dessa noite. Preparem-se. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos deixou escritas as tuas revelações na palavra de Deus, que é a Bíblia. Ajude-nos a compreender o que está escrito ali, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus amigos, boa noite. Eu quero dizer para vocês o seguinte: nós vamos numa sequência, eu disse para vocês semana passada que nós vamos gastar pelo menos 4 lives em relação ao tema. Então, na semana passada, nós estudamos o início de tudo, nós estudamos o capítulo 2. Então, só relembrando, se você estiver vendo a minha tela aí agora, é sobre isso. Eu vou fazer uma breve lembrança. Você se lembra disso? Na aula passada, capítulo 2 de Daniel, um rei teve um sonho. E esse rei sonhou, esqueceu o que sonhou, mas estava preocupado e quis que os sábios ali, os magos, os astrólogos, todo tipo de macumbeiro daquele tempo fosse lá para tentar explicar. E ninguém conseguiu fazer nada. Ele, irado, decretou que morressem todos os sábios. Aparece Daniel, que revela a ele duas coisas: o que ele sonhou, que já é um absurdo, e o significado do sonho. Então, o que ele sonhou, o que Deus revelou naquele tempo, segundo as palavras, que está registrado no livro do capítulo 2. Só um detalhe para vocês: Daniel é um livro atípico, porque ele é um livro que contém histórias ratificadas pela história universal. Então, por ele ser quem foi uma autoridade absurda no Império da Babilônia, então ele dá a data e depois relata o fato. Aí se torna um fato histórico. Nesse exemplo, ele fala quando aconteceu, foi no ano segundo, então esse foi o sonho. Se você se lembra, ele sonhou com essa estátua, e nessa estátua, quando ele vai revelar, ele diz bem claro que o rei Nabucodonosor, que representava o império da Babilônia, era a cabeça de ouro. Só para lembrar isso, e o sonho diz que viria uma pedra sem o auxílio de mãos, queria destruir a estátua. Foi isso que nós vimos e o que nós estudamos. Hoje, nós vamos estudar o capítulo 3, As Profecias de Daniel, parte 2. Eu vou convidar você, eu vou precisar fazer algumas considerações depois que a gente lê o texto. Eu vou colocar o texto na tela. A gente vai ler, não vamos ler todo o texto, não é necessário, por vários fatores, entre eles que você tem Bíblia e você, quem leu, foi avisado lá, vai estar com ele aí fresquinho na cabeça, mas nós só vamos recordar o que que tinha ali. Capítulo 3, vamos lá.
O rei Nabucodonosor tá pequenininho demais, mas você vai ouvir. Então, até eu ficar achar o zoom disso aqui. O rei Nabucodonosor, que não é um nome fácil de pronunciar, fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, capitães e todos os oficiais da província, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os príncipes, aí vem uma repetição, isso faz parte da cultura hebraica de relatar fatos, ele repete tudo, várias vezes. Então vieram todos esses que o rei mandou e disse o seguinte: e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Presta atenção nisso, que vai se repetir muito. Essa frase aqui vai se repetir várias vezes, ó. A estátua que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas. Quando ouvirdes o som da buzina, flauta, harpa, sambuca, saltério, gaita de foles e toda espécie de música, prostrar-vos-eis, adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer, agora vem aqui, e qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, aí repete, da flauta, sambuca, saltério e toda espécie de música, prostraram-se. Então eles obedeceram, prostraram-se todos os povos, nações, línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Por isso, no mesmo instante chegaram perto alguns caldeus e acusaram os judeus. E responderam dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Isso é um cumprimento normal às monarquias. Tu, ó rei, fizeste um decreto. Guarda essa palavrinha aqui, um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, da flauta, da harpa, sambuca, saltério, da gaita de fole, toda espécie de música, se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado dentro de uma fornalha de fogo ardente. Há alguns judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, e aqui estão os nomes deles: Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem. Agora presta atenção. A teus deuses, no plural, não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. De novo, olha quantas vezes vai repetindo isso. Então Nabucodonosor, com ira, furor, mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxeram estes homens perante o rei. Agora, gente, presta atenção no que começa a acontecer aqui. Isso é assombroso, é fantástico. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei. Então, olha só. Está associado diretamente à estátua a pluralidade dos deuses. Guarde isso, porque isso é muito importante. Agora, pois, se estáis prontos quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, saltério, gaita de foles, de toda espécie de música, para vos prostrardes e adorares a estátua que fiz, bom é, mas se não a adorardes,
sereis lançado na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E olha isso. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha só o que são homens. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Mas se ele não livrar, e se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor se encheu de furor, mudou-se o seu aspecto, seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego, falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que o que costumava aquecer. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados, vestidos, olha os detalhes que o escritor coloca: vestidos com as suas capas, suas túnicas, seus chapéus, demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente, a fornalha estava sobremaneira quente. A chama do fogo matou aqueles homens que carregaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei, olha, prestem atenção nisso. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Então, chegando Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou, dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então saíram do meio do fogo. E reuniram-se os príncipes, capitães, governadores, conselheiros do rei, contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha tido poder nenhum sobre os seus corpos, sobre a sua cabeça, e o cabelo da sua cabeça, nem o cabelo da sua cabeça tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor, dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, olha só, outro decreto, pelo qual todo o povo, nação, língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Veja bem, o que acabou de acontecer aqui? Então agora eu vou trazer a ilustração, porque isso facilita a compreensão. Você vai ver agora o que eu disse para vocês, que é assombroso nesse estudo. As profecias de Daniel é a parte 2 que estamos, Babilônia confrontando a Deus. No capítulo anterior que nós estudamos, o rei Nabucodonosor representava o primeiro império mundial. Ele era o homem mais poderoso da terra. E lá Deus, através de Daniel, disse: tu és a cabeça de ouro. O capítulo 3, esse cara faz isso aqui, ó. Ele faz o seguinte: eu recebi uma revelação de que
eu sou a cabeça de ouro. Ótimo. Se Deus revelou que eu sou a cabeça de ouro, no capítulo 2 tem isso lá, o que que ele fez? Ele fez uma estátua gigantesca de ouro puro. O que que significa isso? Porque quando Daniel falou para ele, tu és a cabeça de ouro, o seu reino vai passar e virá depois de você os medos e os persas. Ele fez agora ele confronta a revelação e diz o seguinte: nada disso. O meu reino é eterno e eu jamais vou passar, e fez uma estátua de ouro puro. O que que ele estava dizendo com isso? Eu determino o que é verdade e o que não é verdade. E não só isso, ele mandou que fosse essa estátua fosse adorada por decreto de morte, que quem não fizesse isso morreria. E como ele era o Império Mundial, veio ali todos os representantes de todas as 127 províncias que estavam sob o domínio de Nabucodonosor. Era o primeiro império universal nesta realidade, que foi mais ou menos isso lá pelos anos mais ou menos 586 antes de Cristo. Meu reino jamais passará. O que que acontece aqui? Olha o que que ele escreve. E qualquer que não prostrar e adorar será na mesma hora lançado na fornalha de fogo. Consequência. Então, olha só. Nós estamos diante de algo que você vai guardar essas duas palavrinhas, adoração e obediência. Isso tem que ver com adoração e obediência. Adorar a estátua era obediência ao rei que fez a estátua. Então, quem faz é maior que. Agora vem os fatos históricos que você precisa entender. Adoração e obediência a essa estátua. Quem não obedecer e adorar, pena de morte. Pena capital. Tá ótimo. Mas o que tem por trás disso aqui? Você lembra no texto que várias vezes que adorar a imagem significa adorar os deuses. Olha o que está ali. Ela não é. A estátua não é a representação de uma divindade. E eu trouxe uma informação para você, você pode pesquisar isso aí. O panteão de adoração babilônica era constituído dos mais poderosos deuses da Mesopotâmia, cujo Marduk era, por assim, o deus dos deuses. Ele era como Odin para os gregos, ele era como dos vikings, o, o pai de Thor, como é que era o nome? É Odin, que era de lá, e Zeus para os gregos. Zeus para os gregos e Odin. Nabu era o filho de Marduk. O nome Nabucodonosor era em homenagem a Nabu. Então, Nabucodonosor, quando fez isso, ele se intitulou uma divindade. E aí você tem os sete principais: Sim, Shamash, Enki, Haddad, olha o nome, e Ninhurta. Porém, o panteão da divindade babilônica era constituído de 600 deuses, do menorzinho ao maior. E você vai se assustar com as relações que fazem. Eu vou trazer agora os cálculos sexagesimais. Se você lembra o tamanho da estátua, ela tinha 6 por 60. O número 6 era a referência à menor divindade do panteão dos deuses da Babilônia. E 600 para o maior, que era Marduk. A estátua, 6 por 60, formava a base da estátua. E aí é o seguinte, você sabe o que que eles trouxeram para a humanidade? Os cálculos sexagesimais. Hoje os cálculos, depois que nós estamos aqui, são cálculos decimais. Mas naquele tempo eram os cálculos sexagesimais. Para você entender o que que é isso, e agora você vai se assustar, matemática. Na matemática, os babilônios usavam o sistema sexagesimal para realizar cálculos matemáticos complexos, incluindo multiplicação, divisão e frações.
Na astronomia, o sistema foi particularmente útil em astronomia, onde os babilônios fizeram um avanço significativo. Eles dividiram o círculo em 360 graus, a base da estátua, 6 por 60, e cada grau em 60 minutos e cada minuto em 60 segundos, uma convenção que ainda usamos hoje. Tempo. O sistema sexagesimal também influenciou a maneira como medimos o tempo. 60 segundos em minutos e 60 minutos em hora. Você já tinha pensado nisso? Então agora vamos à frente. Olha só, quando você olha a hora aí, ó, 60 segundos, 1 minuto, 60 minutos, 1 hora. Um dia, quantas horas? 24. E assim você tem dia, mês, tem a base dos meses, 30 dias. Ano, 12 meses. Para tudo você tem cálculo sexagesimal. Hum? Eu estou dizendo com isso que você não pode usar relógio? Não, não é isso. Eu só estou dizendo para você de onde veio isso. E o que que estava incluído aqui na adoração desta imagem? Nabucodonosor desafiou o céu e fez com que todos adorassem todas, todos os deuses babilônicos, todos eles, numa estátua. E é daqui que surge o princípio do número 666. Tem muita gente entendendo errado que é 666. Aqui começa essa analogia. Que ele impôs a adoração numa estátua que afrontava o céu em todos os deuses. Então, e pena de morte para isso. Agora pense na seriedade disso. Cada coração, opa, cada coraçãozinho tem uma cruz e um trono. E aqui você tem o seu livre-arbítrio para escolher livremente a quem você vai servir. Nesse peito que está aí, se você estiver no trono, o seu Deus estará na cruz. Mas se o seu eu estiver na cruz, Deus estará no lugar certo que deve estar. O que Nabucodonosor fez aqui e o que tinha por trás dele é muito mais do que simplesmente política ou ira. O reino das trevas, representados por ele, impôs adoração e obediência para afrontar o céu. E eu pergunto para vocês, eu quero que vocês leiam esse texto comigo. A proposta do rei você já leu e a resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego. Não necessitamos te responder sobre esse negócio. Se Deus quiser nos livrar, ele vai livrar. Mas se ele não quiser, nós não vamos adorar a sua imagem. E quando eles disseram isso, eles foram executados. Literalmente, eles foram executados. A diferença é que eles foram libertados pelo céu. E a fogueira a fornalha estava tão quente que matou as pessoas que levaram eles até lá, e o texto insiste em dizer que nem cheiro de fumaça ficou sobre eles, nem cabelo foi queimado, nem roupa foi queimada. Você pode pensar assim, cara, isso é conversa, porque. Hum? E aqui? No fim dos tempos, que é a razão que nós estamos fazendo, não será muito diferente. Aqui eu quero chamar vocês, vou parar e vou olhar para vocês para entenderem uma coisa. A Bíblia é a revelação de Deus e a maneira como ele trata com o problema do pecado. A Bíblia não está aí escrevendo contínuo, porque se a Bíblia, por exemplo, se a Bíblia fosse gerada por judeus, ela não contaria os podres da história hebraica. Não contaria, porque ninguém faria isso. Por exemplo, os egípcios e os próprios babilônicos, eles não relatavam as falhas, as derrotas. Eles apagavam isso. A Bíblia conta, ela não passa a mão em ninguém. E por que esse texto está escrito? Veja bem, no capítulo 2 nós vimos a revelação de toda a história desde
a Babilônia até o fim dos tempos. No capítulo 3, nós vimos uma interrupção em que o rei tenta afrontar a Deus. E você vai ver as consequências disso lá para frente, porque ainda nós só estamos no segundo estudo. Quando o rei resolveu fazer aquela estátua de ouro puro, confrontando a revelação, e obrigou a adoração, quem você acha que estava sendo adorado naquela atitude? Todos se prostraram e todos adoraram. Quem estava por trás daquilo? Deus te pede adoração e obediência, mas pelo seu livre-arbítrio. Ele fala o seguinte: eu ponho diante de você dois caminhos, o da vida e o da morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Você não é obrigado a acreditar, servir e obedecer a Deus. Agora, o outro, o representante do outro reino, também quer adoração e obediência. Porém, ele escraviza, porque ele veio para matar, roubar e destruir. E você viu como é que funciona? Quando os judeus ali, o nome deles, sabe o que significa os nomes deles, os nomes que foram dados? Olha o tamanho do problema. O nome hebraico deles era Misael, Azarias, esqueci o nome do outro, falhou aqui, é um nome comum, Ananias. Cada um deles, o nome dado significava algum tipo de adoração a Deus. Eles foram mudados para nomes de demônios. Cara, isso é assustador. Para nome de demônios. E aí, quando eles desobedeceram, todos foram condenados à morte. Mas não foi. Tem um detalhe aí. Um decreto de morte tinha sido estabelecido. Deixa eu perguntar uma coisinha. Você já ouviu falar que agora, no fim dos tempos, o Apocalipse fala que vai ser feito um decreto de morte que tem a ver com adoração e obediência, e todos os que não obedecerem serão punidos, não podendo fazer negócios e até a vida, vão correr riscos de vida? Você já leu isso? Porque nós vamos estudar isso depois. O cálculo sexagesimal que eu fiz questão de pegar aquilo ali, eu usei o DeepSeek para pesquisa, é a nova inteligência artificial. O relógio que você usa, a maneira de contar as horas, que agora eu vou falar uma coisa muito assombrosa para você. Meia-noite e um, eu te pergunto, o Williams, está me ouvindo? Tô. Meia-noite e um, você vai me cumprimentar. Como é que você me cumprimenta meia-noite e um? Boa noite. Mentira, bom dia. Meia-noite e um, você vai falar bom dia. Ou você não sabe? Então, eu te fazer diferente. O ano novo é celebrado 6 da tarde ou meia-noite? Meia-noite. Quando é que vem o ano novo? Meia-noite e um. Isso. Você sabe o que que é isso? Agora vê se tem sentido. De 6 da tarde até 6 horas você dá boa tarde. Depois de 6 da tarde você dá o quê? Boa noite. Boa noite. Até meia-noite. Então você tem 6 horas de noite dando boa noite. Depois de meia-noite e um, até as 18 horas é bom dia. Então o dia tem 18 horas e a noite tem 6. Pergunta, tem sentido para você? Mas ninguém pergunta por quê. Você entendeu? A origem de tudo está lá. E quando nós chegarmos mais à frente, nas próximas lições, que a próxima lição, nós já vamos dar mais luz sobre Daniel 2, você vai entender onde tudo começou. Você já parou para pensar por que que o mês de fevereiro tem 28 dias e por que que julho e agosto tem 31? E por que que os meses são esquisitos assim? Você nunca parou para pensar? Você nunca perguntou isso? Como é que você pode dar bom dia para alguém, uma da madrugada você dá bom dia e fica tudo bem? Ah, bom dia!
Quem é igual eu sou mineiro, eu ouvia muita, eu acordava de manhã com meu pai, muita música sertaneja, 3 da manhã, o cara, bom dia! Eu falei, meu Deus, bom dia! E é bom dia mesmo? Cara, noite pura, madrugada é a hora mais escura da noite. Você precisa fazer perguntas, porque são perguntas que movem o mundo e achar as respostas. Aqui, você viu o que que é possível fazer as potências mundiais, aqui representada por Nabucodonosor, contra aqueles que preferem obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Eles podem pagar com a própria vida. E não foi diferente ao longo da história. Deixa eu te falar, meu amigo. Eu não preciso que você acredite no que eu estou dizendo. Eu preciso que você ponha só uma pequena questãozinha. Se 50% do que esse cara está mostrando for verdade, eu preciso perguntar um pouquinho. Mas se for mentira, o que você perdeu com isso? Aí eu te pergunto, vale a pena arriscar? Eu vou trazer detalhes sobre a visão de Daniel no capítulo 2, que a história confirma, que você vai falar o seguinte: não é possível esse cara ter escrito isso. Daniel foi um indivíduo que morreu com mais de 90 anos. Ele passou por pelo menos 4 reis. Ele nunca negociou a sua fé. Os amigos dele foi parar na fornalha e não morreram. E ele foi parar numa cova de leões e não morreu. E a prova disso é que ele cita os fatos históricos que estavam acontecendo sincronizados e que a história confirma todos eles. E felizmente, quando em 1945 acharam os livros perdidos e guardados, e foi encontrado, e, por ironia, por árabes que são suspeitos, porque eles diziam, se fosse judeu encontrando, até poderiam falar, mas foi um beduíno que encontrou, e quando acharam os livros lá, estavam ipsis literis com os originais das datas lá de trás, de 500, 600 antes de Cristo. Você está diante da maior revelação feita na Bíblia para a humanidade inteira. E a pergunta que você tem que fazer assim, por que Deus revelou isso lá atrás? A história é cíclica e fatos se repetem. Decretos de morte virão, imposição de adoração e obediência a outros deuses simbolizados nesse tempo moderno. A essência é a mesma. Aquele outro anjo caído está por trás disso, para manipular você, para levar de você adoração e obediência. O problema é que quando Cristo aparecer e ele te perguntar, Douglas, o que você fez com a revelação que eu te dei? Eu não posso responder por ele, é só ele, é só você. É você, William, você, Laírton, Leci, todos nós, Tião. Tião, o que que você fez com a revelação que eu te dei? Ah, não quis saber, Senhor. Ok. Não é por acaso que essas coisas estão escritas. Não é por acaso que elas foram preservadas, porque não existe um livro na Terra em que o planeta inteiro tentou destruir como a Bíblia. Não existe, não é nenhum, nem passa longe. No entanto, ela foi preservada. Por quê? Qual a razão dela ter sido? A Biblioteca de Alexandria, que foi um desastre, que foi totalmente consumida, e ali se perdeu coisas absurdas que a gente não tem notícia. A Bíblia está aí, guardada. Desde que começou a ser escrita em 1582 a.C. por Moisés, até o último que escreveu no ano 96 depois de Cristo, João, ela está aí. Por quê? É a revelação de Deus, a maneira como ele trata com o problema do pecado. Ela está guardada para você entender como Deus continua no comando da história. E eu vou dizer para vocês o que os 3 amigos falaram para o rei. Saiba, ó rei, sobre esse negócio não temos que dar resposta nenhuma para você. Nós não adoraremos a sua estátua. Porque se nosso Deus quiser nos livrar, é Ele que vai nos livrar.
Mesmo que ele não queira, nós não vamos. Aí eu quero só 2 minutos do seu tempo. Hoje em dia, estão vendendo um tipo de religião aí que você negocia com Deus. Os decretos do homem para Deus para te dar prosperidade, quando a Bíblia diz que os verdadeiros fiéis são aqueles que, a despeito do que sofrem, a despeito das dores, das perdas, perdas e danos, eles não negociam a sua crença. Porque eu vou te perguntar uma coisa: dos discípulos que Jesus chamou, e um deles falou assim: você vai se tornar pescador de homem. Qual deles teve um final feliz? Do ponto de vista bem humano. Se você pensar em João, que escreveu o Apocalipse e não foi assassinado, foi mergulhado num tanque fervente. Pedro crucificado, Paulo degolado, André, uma das piores mortes que pode imaginar. Botaram esse pobre discípulo amarrado em cada uma das sua extremidade em cavalos e tocados em direção diferente, foi despedaçado. Aí chega a religião moderna e fala o seguinte: eu decreto que você agora, tipo assim, hoje o bom cristão é o cara que tem um super carro, uma super casa, desfila de Rolex e tal, tal, tal. E esse é o próspero, quando a minha Bíblia diz exatamente o contrário. Tenho nada contra isso. Mas a Bíblia diz que por causa da sua fé, alguns de nós teremos perseguições por decreto governamental, porque decidiram seguir o Criador. A história é cíclica. A fé é baseada em símbolos e o reino das trevas também. Fique de olho e fique atento, porque os sinais estão aí, todos eles, para que você não seja enganado. E se for, é porque você não enxergou o que estava sendo mostrado. O diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus Cristo veio para trazer vida e vida em abundância, e você encontra isso na Bíblia. Espero que você seja abençoado, sua casa, sua família, seus amigos, que Deus esteja com você o Amém. tempo todo e que você, olha, não acredite em nada do que eu disse. Vá para a Bíblia, mergulhe lá e veja se está de acordo com tudo isso. Leia de novo. Porque se você gostou do estudo de hoje, gostou do de sexta-feira passada, você não imagina o que vai acontecer Não vou falar nem o capítulo para que você. Eu não vou ficar com as histórias de Daniel, não. Eu vou trazer para você o cumprimento da profecia relatado lá, e nós vamos fazer isso em 2 etapas. Você vai ficar. Mas pode ler. Lê Daniel 5. Tá? Pula o 4 e lê o 5. E você vai ver que coisa fantástica está acontecendo ali. Eu vou trazer com ilustração e fatos históricos. Tá bom? Deus abençoe você. E aqui eu me despeço dizendo, acreditando que Deus está contigo por onde quer que você for e por onde quer que você andar. Essa é a Amém. natureza da fé. Deus abençoe você.